Olá, muito boa tarde, boa terça-feira. Vamos abrir de novo as portas de mais um consultório. Hoje vamos falar sobre nutrição clínica em Portugal. Vamos também ter a oportunidade de saber um pouco mais sobre implantologia e medicina dentária. Vamos saber a importância do nervo alveolar na implantologia. Vai também poder tirar esta tarde as suas dúvidas no âmbito da especialidade de medicina dentária. 225-083-204 é o número habitual para o qual pode ligar e pode fazê-lo a partir de agora para entrar em contacto connosco, deixar a sua dúvida em espera e na terceira parte vamos entrar em direto e abrir a nossa linha telefónica para poder ouvir as suas questões e esclarecê-las. Pode também deixar comentários ou dúvidas por escrito em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar o nosso primeiro convidado desta tarde, o Dr. Aníbal Marinho, presidente da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica e médico intensivista na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Santo António, no Porto. Depois já me vai explicar o que é ser um médico intensivista, mas antes disso, e porque importa falarmos de nutrição, saber, afinal, que campo de estudo é este que abarca a nutrição clínica? Assim, a nutrição clínica, nós temos dois tipos de nutrição. Aquela que habitualmente comemos normalmente, que é a nutrição culinária. Vamos ao restaurante, comemos em casa, portanto é uma nutrição que nós próprios decidimos o que é que comemos e é aquilo que fazemos diariamente. Chegamos a uma altura em que nós não nos conseguimos alimentar de uma forma adequada. Muitas vezes porque somos idosos, estamos deprimidos, acabamos, provavelmente também não temos dinheiro associado a todo este processo, acabamos por não conseguir alimentar-nos de uma forma adequada com esta nutrição culinária. E aí pode ser necessária uma intervenção clínica, portanto será uma ferramenta terapêutica para tentar manter ou preservar a nossa massa muscular. Noutra situação, no outro extremo, que é o mais frequente, que é a desnutrição associada à doença. Ou seja, coisas mais simples, já estou farto de referir esta situação, se nós formos a um médico e um médico diagnosticar-nos uma neoplasia, um termo corriqueiro, um cancro, é obviamente que o médico nunca nos vai dizer que tipo de cancro é que nós temos e qual é o prognóstico imediato. Há um processo de estudo deste tipo de patologias que pode demorar meses, depende do tipo de patologia que nós temos, do cancro que nós temos, se é muito complexo ou não, e durante todo esse processo ninguém, e eu digo isto com toda a honestidade, ninguém tem vontade de comer. Há uma perda imediata de apetite. A perda imediata de apetite leva a que as pessoas inexoravelmente vão perder peso. Muitas vezes a perda de peso não tem nada a ver, numa fase inicial, com a patologia em si, tem a ver com o estado depressivo com que uma pessoa fica, porque é óbvio que ninguém quer saber que vai morrer mais precocemente do que estava a contar. Nessas situações, estes doentes entram em risco nutricional. Podem não estar desnutridos, mas começam a entrar em risco nutricional, ou seja, podem vir rapidamente a ficar desnutridos. Este é o tipo de doentes que nós não nos interessa que isso aconteça, porque uma neoplasia, inexoravelmente, leva a um tratamento mais ou menos agressivo. Um tratamento agressivo leva a que as pessoas percam peso. Portanto, se nós, numa fase inicial, em que as pessoas estão a perder peso porque estão deprimidas, mas não tem nada a ver com a própria doença, se conseguimos logo intervir e evitar que esta fase inicial não haja perda de peso, e se conseguimos explicar aos doentes que isto é uma ferramenta terapêutica, às vezes não entendem isso. Portanto, nós estamos a dar nutrição clínica, são produtos que vêm iguais aos iogurtes, que têm uma carga calórica estabelecida, mas é importante porque nós sabemos quanto é que estamos a dar hidratos de carbono, lípidos, proteínas a estes doentes e sabemos que eles vão se alimentar de uma forma adequada. E às vezes é muito mais fácil um doente beber 100 centímetros cúbicos de uma substância líquida, do que pode ter uma carga calórica à boca das 300 quilocalorias, do que estar a comer um bife ou estar a comer batatas fritas porque não tem apetite para esse tipo de alimentação. E se ele perceber que isto tem importância em termos de preservação da sua massa muscular, preservação da sua mobilidade, porque é uma coisa isto é uma outra coisa que eu insisto sistematicamente. Nós, como seres humanos, só somos viáveis e só somos independentes se preservamos a nossa própria mobilidade. Se nós perdemos a nossa própria mobilidade, a nossa capacidade de nos deslocarmos de um lado para o outro, imediatamente estamos dependentes de terceiros, estamos dependentes de cuidadores. E aí é terrível, porque em Portugal não temos cuidadores ainda suficientes para tomar conta de nós. Nem os nossos familiares têm tempo suficiente, todos nós agora estamos empregados,
para poder andar connosco de um lado para o outro, para irmos às consultas, para irmos a qualquer tipo de situações que seja preciso. Portanto, é importante explicar aos doentes que enquanto estão numa fase de tentativa de diagnóstico da sua doença, preservem a sua massa muscular, porque mais tarde ou mais cedo vão perder alguma massa muscular, normalmente com o tratamento. Se começam desde o início a perdê-la e nem sequer conseguem comatar essa perda, é óbvio que mais tarde vão pagar bem caro esse preço de terem perdido uma grande massa muscular. Existe às vezes a ideia, corrija-me se estiver enganada, e se calhar convinha desmistificar este preconceito, talvez as pessoas, consciente ou inconscientemente, às vezes até deixem de se alimentar tanto como se alimentavam, porque acabam por achar que ao alimentar o corpo também estão a alimentar a parte má que está naquele corpo. A alimentar o cancro. Há pessoas que acabam por achar isto consciente ou inconscientemente. Infelizmente, até alguns médicos acreditam nisso. Infelizmente, essa teoria é ainda motivo de investigação, não está nada documentado. Agora, se isso fosse verdade, o melhor era que começássemos desde novo a não comer, porque assim não íamos alimentar um cancro que poderia aparecer aos 60 anos de idade. Não faz sentido nenhum. Porque portanto, então eu para evitar errado, que venha a ter um cancro, então neste momento deixo-me alimentar já. Porque assim corro o risco de poder ter um cancro aos 60, mas também corro o risco de morrer aos 50, porque não me alimento da mesma forma adequada. Portanto, não faz sentido nenhum. Esse tipo de teoria não faz sentido nenhum. Está mais documentado que não está demonstrado que isso seja efetivamente uma prática boa em termos de prevenção de cancro. Portanto, não faz sentido. Não faz sentido nenhum, não é? Portanto, as pessoas devem obter informação e existe esta área da medicina que é a nutrição clínica exatamente para ajudar em inúmeros casos. Agora, o doutor deu o exemplo deste especificamente, mas haverá outros. Gostava também que nos falasse um bocadinho do panorama da nutrição clínica no nosso país. Há muita pesquisa a ser feita, há muita investigação. Como é que nós estamos nesta área? Estamos mal. Nós conseguimos ganhar um prémio europeu por causa disso, porque estamos mal e é fácil conseguirmos ter intervenções que nos reconheçam a nível internacional, porque estamos tão mal que é fácil conseguirmos ter alguma coisa que nos leve a ganhar um prémio. O que é que acontece? Teoricamente, toda a gente acha que sabe sobre nutrição. Não é só ligar à televisão, é só ir a uma livraria. Hoje em dia, não é, doutora Nima? Basta ir a uma livraria e não faltam livros sobre como combater a obesidade, escrito por pessoas que não têm nada a ver com a área de nutrição, como combater a desnutrição, mas as pessoas não sabem o que estão a dizer. A maior parte dos pessoal de saúde sabe nutrição através das revistas cor-de-rosa, que nem é mais ridículo. Ou seja, as pessoas vão ler as revistas cor-de-rosas, aprendem a fazer as dietas de não sei quantos dias, aprendem a fazer... Há X maneiras para emagrecer, nenhuma delas, a maior parte delas, são recomendáveis para as pessoas. Porquê? Eu vou falar uma coisa que não me interessa dar a falar neste momento, mas é só para lembrar as pessoas. Uma perda súbita de peso intencional, nós estamos a falar de desnutrição, falamos de uma perda súbita de peso não intencional. Certo. Aqui é uma perda de peso intencional, porque queremos ir para a praia, estamos em março, em junho queremos ir para a praia e queremos ir com um corpo elegante, leva fundamentalmente a perda de uma massa muscular. Massa muscular que é sempre difícil de voltar a adquirir novamente. Nós queremos é que perder massa gorda nessas situações. Portanto, não nos interessa estar a fazer uma perda muito rápida de peso, porque vamos acabar a perder massa muscular, depois nunca mais voltamos a recuperar. E à medida que a idade vai aumentando... Porque só se está à espera de uma mudança estética, visual. Portanto, não interessa, essa pessoa não está preocupada exatamente com o que é que perde por dentro, porque só lhe interessa o que está por fora, não é? E aí é que está o perigo. Volume, porque as pessoas querem é perder volume. Agora, que tipo de volume é que perdem, se é massa gorda ou massa, não nos interessa para nada. Interessa é perder volume para ficarem bem no fato bem. Mas, portanto, isso leva a que as pessoas vão perder muita massa. Pessoas novas, é óbvio que elas depois vão recuperar mais tarde ou mais cedo. A capacidade de recuperação de massa muscular de uma pessoa idosa é muito, muito difícil. Já porque as pessoas idosas não têm hábitos de fazer exercício físico. Depois, a própria constituição física não lhes permite recuperar tão facilmente a sua massa muscular. Portanto, é normal que as pessoas, ao tentar fazer esse tipo de atitudes, acabam por perder uma coisa que é extremamente vital. Você, com a sua massa muscular, tem uma boa mobilidade. Sem massa muscular não tem mobilidade nenhuma. Eu dou-lhe um exemplo dos cuidados intensivos. Aquilo que eu estava a dizer, o que é um intensivista? Intensivista é um médico que trabalha num serviço de cuidados intensivos. Atualmente já há uma especialidade reconhecida que antigamente não havia. Eu sou internista de base, portanto era médico de medicina interna e depois há uma subespecialidade de cuidados intensivos.
Nós, em cuidados intensivos, vemos fundamentalmente doentes que têm um alto catabolismo, ou seja, têm uma alta degradação da sua massa muscular. Se nós não intervirmos precocemente em termos de preservar essa massa muscular, quando nós conseguimos tratar a patologia de base destes doentes, estou a falar de uma coisa muito simples, um doente entra com uma pneumonia grave, um doente com 70 anos de idade, entra com uma pneumonia grave que apanha na comunidade, vai para o hospital, é tratado, é reinfectado pelos agentes que nós também temos dentro do próprio hospital, pode ficar internado há cerca de um mês. Ao fim do mês, nós queremos desligar estes doentes do ventilador, que é um suporte ventilatório para respirar, para estes doentes respirarem artificialmente, nós não conseguimos. Porquê? Porque eles perderam músculos intercostais, perderam o seu diafragma e não têm capacidade de respirar sozinhos porque não têm massa muscular. A patologia que o levou ao hospital, que foi a pneumonia, está totalmente curada. Mas estes doentes muitas vezes vêm a falecer apenas por não foram nutridos de uma forma adequada. E porquê é que isto acontece? E voltando à sua pergunta do panorama a nível nacional, acontece porque as faculdades de nutrição deste país, e não é só deste país, também em muitos países europeus, não ensinam nutrição durante o ensino pré-graduado. Ou seja, as pessoas não têm nenhuma formação na área de nutrição. Continuam a basear os conceitos que dão aos seus doentes em revistas cor-de-rosa, que é os mais fáceis. Portanto, se nós tivéssemos investigação em Portugal, se nós tivéssemos formação em Portugal na área da nutrição, é óbvio que conseguimos dar uma resposta mais qualificada aos nossos doentes. Mas isto teria que ser ao nível hospitalar. Isto teria que ser a nível das faculdades de medicina. Para a formação, sim, mas depois para implementar nos hospitais. Sim. Porque acha que falta isso nos hospitais, não é? Falta imenso. Repare, quem sabe nutrição, neste momento mais, é óbvio, são os nutricionistas. Mas os nutricionistas não estão nos nossos hospitais. O número de nutricionistas dos hospitais é extremamente insuficiente. Não vai ser muito fácil aumentarmos significativamente este número, porque se há falta de médicos, há falta de enfermeiros, não acredito que vão aumentar rapidamente o número de nutricionistas dos hospitais. Portanto, todos os outros agentes de saúde têm que ter alguma informação da área da nutrição para conseguir combater este problema. Quando nós dizemos assim, temos 115 mil pessoas em Portugal em risco nutricional, diga-me, todos somos precisos para tratar estes doentes. Se eu estou a explicar que se uma pessoa que está desnutrida pode falecer pela desnutrição e não pela patologia de base que tem, e depois nós gastamos dinheiro, uma quantidade imensurável de dinheiro na patologia de base, uma neoplasia, pomos tratamentos de ponta, passam a vir à televisão a dizer não damos tratamentos oncológicos de ponta porque são extremamente caros. Às vezes damos e os doentes vêm a falecer porque são desnutridos. Não é suficiente porque os doentes são desnutridos. Não se consegue colmatar e conseguimos aumentar a sua tempo de vida, ou seja, eles conseguem sobreviver mais 1, 2 ou 3 anos, mas não aumentamos a sua qualidade de vida, porque ao estarem desnutridos, ficam acamados e não têm qualidade de vida, totalmente dependente, não têm qualidade de vida nenhuma. Agora, no início deste mês, receberam então um prémio e queria que me falasse um bocadinho do prémio, o que é que ele representa e porque é que foi atribuído à associação. O prémio foi atribuído pela Sociedade Europeia de Nutrição Entérica e Pré-Entérica em conjunção com o EMANAI e a ONCA. A Sociedade Europeia chama-se Sociedade Europeia, mas ao fim e ao cabo representa mais de 58 países, quer europeus, quer asiáticos, quer da América Latina. O Brasil, por exemplo, é um país que está lá representado, as Filipinas. Portanto, é uma sociedade europeia um bocado alargada. Ao mesmo tempo, há um prémio, há uma campanha europeia que chama-se ONCA, que é Nutrição Adequada para Todos, que envolve 18 países europeus, começou a nível do Parlamento Europeu em 2014 e Portugal pediu a admissão à ONCA em 2016. Quando nós pedimos a admissão à ONCA, temos já 2 critérios que são necessários cumprir. Que haja um apoio governamental, e nós tivemos numa fase inicial. O outro é que haja o preenchimento de um draft em que nós dizemos qual é a nossa realidade. Dos 18 países europeus, nós estávamos na cauda em tudo em termos de realidade na nutrição clínica. Isto só abrange nutrição clínica para doentes mal nutridos. Portanto, nós estávamos na cauda da Europa. Agora, há 2 anos. Há 2 anos atrás. Portanto, como nós tivemos a Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Pré-Entérica, estamos a falar de uma associação que não tem fundos para ir além. Temos, só para ver isso, nós temos uma secretária em tempo parcial, não temos uma sede própria, temos um apartado, ou seja, nós temos que tentar, o pouco dinheiro que nós temos que tentar geri-lo de uma forma eficaz. Com o apoio de uma organização europeia, é lógico que foi-nos muito mais fácil conseguimos chegar ao governo e explicarmos, existe esta situação,
fizemos um cenário para Portugal, qual era previsível o número de doentes que estavam malnutridos, eram cerca de 200 mil doentes, mas 115 iam precisar de nutrição clínica. Quais eram os custos que isso implementava para o Sistema Nacional de Saúde? Quanto é que o Sistema Nacional de Saúde pouparia se tivesse uma intervenção nestes doentes? E ficou demonstrado que se nós investíssemos €1, poupávamos €1,86, portanto poupávamos quase o dobro, mas é óbvio que primeiro é preciso investir. E o retorno demora algum tempo, portanto o Governo preocupa-se no financial, é que vai ter que investir dinheiro, é óbvio que isso e num país em que não é rico e que tem algumas dificuldades económicas é sempre difícil, mas pronto, conseguimos consciencializar o Governo, a Direção-Geral de Saúde, fomos à Assembleia da República, tivemos um ótimo apoio da Assembleia da República e para nós foi fundamental para ganharmos este prémio, e aqui reconheço o papel da Assembleia da República. E porque é que foi fundamental? Deixe-me só dizer isto muito rapidamente. Porque nós tínhamos inicialmente uma grande relação, quer com o Dr. Fernando Araújo, quer com o Dr. Adalberto, que era o antigo Ministro da Saúde e o Secretário de Estado da Saúde, que na altura em que nós fizemos a Conferência da ONCA em Portugal, em 2018, o Ministro da Saúde caiu. E, portanto, era obrigatório, teoricamente, que na Conferência da ONCA, em que vinham cá 18 países, tivéssemos representação do Ministério da Saúde, que não tivemos. Tinham acabado de mudar o Ministério da Saúde. Portanto, quem nos salvou, entre aspas, e conseguimos fazer uma coisa extremamente brilhante, foi o Dr. Basílio Horta, que era Presidente da Câmara de Sintra, que deu-nos um apoio fantástico, a Câmara de Sintra deu um apoio fantástico, e os deputados portugueses, os eurodeputados portugueses, que explicaram e já estavam sensibilizados para esta realidade portuguesa e que foram lá e que falaram durante a conferência e, portanto, acabaram por mitigar a ausência do governo português nesta conferência. Portanto, foi extremamente importante o papel da Assembleia da República e aqui agradeço imenso o esforço que fizeram em nos ajudar nesta situação. Perante isto... E, portanto, o prémio tem alguma designação, o prémio? O prémio é um prémio de boas práticas clínicas. Portanto, o que é que eles nos dão ao fim e ao cabo? Reconheceram o que nós fizemos durante estes 2 últimos anos. Nós, não a PNEP, mas Portugal em si, porque nós, e numa fase inicial, era importante envolvermos outros stakeholders nesta campanha. Fomos falar com a Ordem dos Médicos, com a Ordem dos Nutricionistas, fomos falar com 12 associações de doentes, fomos falar com os deputados, ou seja, todos eles acabaram por ficar envolvidos em todos estes processos. Saíram várias regulamentações, quer a nível da Assembleia da República, quer a nível da Direção-Geral de Saúde, que saiu várias regulamentações novas em relação à malnutrição. Portanto, tudo isto levou a que nós fôssemos reconhecidos pelo trabalho. Nós, mas é verdade que isto foi um trabalho conjunto de várias associações, de muita gente, não é? Mas é óbvio que quem faz parte da ESPAN é a Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentética. Portanto, Portugal acabou por ser reconhecido através da APNEP, mas foi um esforço conjunto de várias entidades, a Ordem Nutricionista, a Ordem dos Médicos, mais uma vez, e a Assembleia da República, que tiveram um papel importante nesta situação. Teríamos tido um bocadinho melhor, talvez, se não tivesse caído o Ministro da Saúde, também houve ali uma que é sempre este problema, porque temos de voltar outra vez a implementar e a falar com as pessoas. Uma situação que não estávamos a contar. Agora, no início deste mês foi então implementado um conjunto de práticas, não é? Então o que é que melhorou? De uma forma extremamente prática, melhorou que até agora não se fazia o rastreio nutricional nos hospitais. Portanto, nem sequer havia rastreio. Não havia rastreio. Ou seja, as pessoas entravam desnutridas nos hospitais. Porque já poderiam entrar desnutridas, não é? Sim. Que é o caso de muitos portugueses. Ou em risco nutricional. Não é só desnutrição, é entrar em risco nutricional nos hospitais. É lógico que, desconhecendo que existe doença em risco nutricional, ninguém trata. Estamos muito mais preocupados com a patologia de base que propriamente em alimentar adequadamente os nossos doentes. Portanto, agora não. Agora temos a implementação do risco nutricional nos hospitais, implementação obrigatória. Portanto, já está a ser feita de uma forma obrigatória, com um registro clínico. Portanto, isso irá permitir ao Sr. Ministro da Saúde, daqui a um ano, ter uma ideia geral quantos doentes temos desnutridos ou em risco nutricional nos hospitais. A partir daí, é óbvio que as pessoas têm que tomar uma medida. Quando nós chegamos à conclusão que 50% dos doentes, e eu falo 50% porque houve um estudo feito nos serviços de medicina interna, uma área específica. Os hospitais têm vários serviços. Tem serviço de cirurgia, medicina interna, otorrino, oftalmologia, portanto tem vários serviços, mas aquilo foi feito especificamente nos serviços de medicina interna. Os serviços de medicina interna chegaram à conclusão que 50% dos doentes que estão internados estão em risco nutricional. Se daqui a um ano as pessoas perceberem que 30% a 50% dos doentes que estão nos hospitais estão em risco nutricional, e isso pode agravar as morbilidades destes doentes e agravar o prognóstico destes doentes, é óbvio que vai ter que tomar medidas. Até agora era fácil. Não sabia, também não tinha que tomar medidas.
Portanto, só este passo foi extremamente importante para mudarmos Rastrear, não é? Para rastrear. E o rastreio é feito mediante um questionário, exames... Uma coisa muito simples, basta perguntar se há uma perda intencional de peso, se não houve uma perda não intencional de peso destes doentes. São sempre com isso. Se um doente é no hospital... pesá-los e saber o porquê, não é? Quanto é que tinha antes e quanto é que tem agora. Portanto, se há uma perda não intencional de peso, ou seja, se nós perguntarmos a uma pessoa, não, eu estou a fazer dieta porque quero emagrecer, totalmente diferente. Agora, se há uma perda não intencional de peso, que se prolonga ao longo de meses, estamos a falar ao longo de um mês, 2 meses, 3 meses... precisa de ajuda para reverter. É lógico que alguém precisa de ajuda, porque se isso está a acontecer, esta pessoa vai ter perda da sua massa muscular, vai ter perda da sua mobilidade mais uma vez. Então este rastreio vai demorar quanto tempo, Dr. Aníbal? Este rastreio é para o resto. É para sempre. Não, mas para quando é que vamos então saber mais ou menos os números? Isso vai depender do Ministério da Saúde. Eu penso que ao fim do mês já podemos ter... Repare, é óbvio que sempre que implementamos uma medida há uma curva de aprendizagem. Nem todos os hospitais já estão a fazer o rastreio nutricional. Portanto, temos que ensinar os profissionais de saúde a perguntar e a entrar dentro da rotina dos profissionais de saúde, perguntar se há uma perda ou não intencional de peso destes doentes. Repare, eu sou intensivista. E digo-lhe, nós de manhã passamos sempre o turno aos colegas que vão entrar do que aconteceu durante a noite. Raramente, eu já passei por alguns serviços, nós discutimos que os doentes fizeram uma ecocardiografia, tiveram transfusão de sangue, tinham diurese ou não tinham diurese, mas raramente falamos qual foi a carga calórica que fizeram no dia anterior ou durante uma semana. Raramente. Não há esse hábito instituído. Se nós começamos a aparecer uma luzinha no nosso sistema clínico, a dizer assim, este doente está desnutrido, alguém vai ter que tomar alguma atitude relativamente a esse doente. Mesmo quem não sabe, vai ter que procurar um profissional de saúde que saiba para resolver esta situação. E é premente, porque os números estão aí, ainda que ainda não tenha havido esses dados que agora querem dissecar, a verdade é que 2 em cada 4 adultos internados nos hospitais portugueses estão em risco de malnutrição, não é? Isto é facto, portanto, a Associação quer mudar tudo isto e tem parceiros, portanto, o caminho é sempre a melhorar, não é, Dr. Aníbal? A Associação e várias instituições, estou a falar da Ordem dos Nutricionistas, Ordem dos Médicos e a todas as outras pessoas que foram contra a Direção-Geral de Saúde, neste momento está a fazer um trabalho fantástico em implementação de normas para mudar esta prática, portanto, todas as pessoas estão motivadas, isso foi uma das coisas extremamente importantes, porque até há 2 anos atrás, nós não conseguíamos ter este tipo de intervenção na sociedade porque não tínhamos meios nem científicos, nem pessoais para fazermos isso. Agora, com a ajuda de uma campanha europeia, é lógico que é muito mais fácil, nós conseguimos chegar lá com dados palpáveis e mostrar às pessoas esta situação existe, não é uma situação portuguesa, há uma campanha europeia, é óbvio que estamos um bocadinho piores que os outros, mas também rapidamente recuperamos, e por isso é que também fomos distinguidos por isso, já recuperamos bastante. O facto de termos um rastreio nacional foi uma medida extremamente importante a nível hospitalar e vai ser importante em termos de intervenção futura, obviamente que sim. Muito bem, portanto, com espírito positivo e de olhos postos no futuro, agradecer a presença do Dr. Aníbal Marinho aqui no consultório. Eu que agradeço. Nós fazemos um breve intervalo, a seguir falamos sobre medicina dentária e não se esqueça, continua a ligar porque na terceira parte abrimos a nossa linha telefónica. Até já.